Atos 23, de 1 a 11. Você que está em casa, pegue a sua Bíblia e vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor em nome de Jesus. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões e irmãos, tenham andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Os que estavam a seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos sou julgado. Ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, grande vozearia, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: não achamos nesse homem mal algum, e será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Tomando vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Amém, amados? Irmãos, nós estamos observando aqui nesse momento do livro que Paulo estava fazendo a sua defesa perante o sinédrio, a liderança judaica, diante das acusações que os judeus lhe fizeram, acusações injustas, como nós temos acompanhado aí na exposição durante essas semanas. Ele foi acusado de falar contra o povo de Israel, ele foi acusado de falar contra a lei, contra a cidade de Jerusalém. Nós vimos isso lá no capítulo 21, Atos 21, versículos 27 e 28. A palavra diz: quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos, percebam, ensina a todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Então Paulo está se defendendo dessas falsas acusações feitas pelos judeus. Ele foi detido pelas autoridades romanas, ele obteve permissão para fazer a sua defesa, e os judeus começaram a ouvi-lo no capítulo 22, mas quando Paulo disse que ele foi chamado para pregar o evangelho aos gentios, a palavra diz que eles não quiseram mais ouvir o que ele estava dizendo. Essa palavra era uma ameaça, era uma afronta para o judeu. O judeu tinha uma visão exclusivista, nós somos o povo da aliança e o resto são os cães, fora os cães. Então, até esse momento, eles ouviram o apóstolo Paulo. Na sequência, o comandante ordenou que Paulo fosse açoitado e preso. Nós vimos isso aí a partir do versículo 22 do capítulo 22, e aí Paulo apelou para a sua cidadania romana, e aí o comandante ficou assustado. Nós terminamos o capítulo 22 vendo essa realidade. E aí entramos no capítulo 23 e Paulo está fazendo a sua defesa. Os irmãos perceberam aí, logo no versículo 1, fitando Paulo os olhos no sinédrio. Ele está aqui diante dessa instância judaica, o que destaca aqui a incapacidade dos judeus de lidarem com Paulo e com a sua mensagem do Evangelho.
eles estão aqui sem saber como proceder. Então, o Sinédrio era um conselho de juízes, uma espécie de Suprema Corte dos judeus, né, que o presidente era o sumo sacerdote, também era composto aí de saduceus e de fariseus, né? Os membros mais recentes dos sinédrios eram os escribas, a maioria deles eram os fariseus, e os juízes, uma espécie de corte suprema, né, era comandado pelo presidente, e também os saduceus, que geralmente os sumos sacerdotes vinham dali. Então, Paulo está diante dessa instância judaica, né, para fazer a sua defesa. Ele está vivendo aqui momentos de tensão, a sua vida está debaixo de ameaça, né? E nesse momento, nesse texto, nós encontramos o relato de que mais de 40 judeus entraram em acordo para o matar. Então, Paulo está debaixo de uma ameaça real, né? No capítulo 23, no versículo 12, né, nós paramos a leitura no verso 11, diz que quando amanheceu, os judeus se reuniram e sob anátema juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nesta conspirata. Então Paulo de fato está debaixo de uma ameaça. Os judeus queriam matá-lo, né? A pergunta é por que eles não o fizeram? Por que eles não o mataram? E aí, querido, eu queria pensar com os amados irmãos exatamente sobre esse impedimento, né? E a reflexão que eu quero trazer com os irmãos nessa noite é que Paulo estava movido por uma promessa. Havia uma promessa de Deus na vida de Paulo. E eu quero pensar então um pouco sobre esta realidade. Por que esses homens não conseguiram dar cabo da vida de Paulo? A resposta está no versículo de número 11. A palavra diz: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Quem é que fez a promessa? Quem é que fez essa promessa a Paulo? Será que alguém poderia impedir que essa promessa se cumprisse? Então eu quero pensar nessa noite sobre esta aparição do Senhor a Paulo. O Senhor estava mostrando a Paulo que a custódia romana era o meio que Deus estaria usando para que ele fosse até Roma, para que ele fosse testemunhar em Roma. Deus está agindo aqui através dessas circunstâncias. No meio de uma tempestade, no meio de momentos difíceis, há algo que deve mover as nossas vidas como filhos de Deus, a nossa fé nas promessas do Senhor, na fidelidade do Senhor. Como nós cantamos nessa noite, o Senhor disse: eis que estou convosco, não temas, nunca te deixarei. Eu quero então pensar em duas realidades que precisam nos orientar em relação na nossa relação com as promessas de Deus. Duas realidades que precisam nos orientar em nossa relação com as promessas de Deus. Em primeiro lugar, nós precisamos atentar para o caráter da pessoa que faz a promessa. O caráter do autor da promessa deve ser o fundamento da nossa fé. Vejam, na noite seguinte, quem é que se pôs ao lado de Paulo? Quem é que disse a ele: coragem? Quem é que lhe disse: você vai estar em Roma? O texto diz: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele. O texto é claro ao revelar o autor da promessa. O autor da promessa. E nós, amados irmãos, precisamos considerar o caráter de Deus nas promessas que Ele nos faz. Segurança que nós temos no relacionamento com Ele. Nós temos uma segurança firme. O autor aos Hebreus fala: âncora para a nossa alma, o fato de Deus não poder mentir. O juramento que Deus faz é baseado nele mesmo. O autor em Hebreus vai falar do chamado de Deus a Abraão, que Deus jura por si mesmo. Nós podemos descansar na obra de Deus, porque a obra de Deus começa nele e termina nele. Nós falamos há 2 semanas, de que o Senhor é o autor
E o edificador daquela cidade eterna, o arquiteto e o edificador. Nas construções humanas há o arquiteto e há o edificador, mas na obra de Deus ele começa, ele planeja e ele estabelece. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Então, queridos, nós podemos descansar nele em todo o tempo, confiar no seu caráter. E é interessante, o que é que Jesus disse a Paulo? Coragem. Coragem. Era o que Paulo precisava ouvir naquele momento. Ele está debaixo de uma ameaça real, concreta. E isso precisa, irmãos, fazer parte da nossa caminhada. Nós vivemos a fé cristã num mundo que deu as costas para Deus, num mundo desconectado de Deus, com valores antagônicos à fé cristã. Então, nós somos ameaçados o tempo todo, questionados, muitas vezes chamados aí de fundamentalistas, de retrógrados, de ultrapassados, porque nós cremos na suficiência da graça de Deus, cremos na verdade do Evangelho, cremos que o sangue de Jesus é suficiente, não é a cruz e mais alguma coisa, não é a cruz com sal grosso, não é a cruz com galho de arruda, com ferradura na porta, é o sangue de Jesus suficiente. A exclusividade da obra de Jesus, a suficiência da palavra. Então, amados, obviamente que nós vamos enfrentar adversidades no mundo como o nosso, que perdeu os fundamentos, né? E Paulo está vivendo uma ameaça real, concreta. E aí a Bíblia diz, nos mostra o caráter de Jesus, que pôs-se ao lado dele e disse: coragem. Ele está dizendo: Paulo, eu estou aqui com você. Ninguém vai poder impedir, ninguém vai poder anular o meu propósito na sua vida. Jesus não está dizendo para Paulo que aquilo que ele está vivendo é irreal, né? Não, mas Jesus está lhe encorajando, dizendo: eu estou aqui, coragem, você vai seguir o meu propósito, o meu plano é perfeito, você vai a Roma, você vai dar testemunho a meu respeito em Roma. Ah, irmãos, que coisa gloriosa. Quando nós lemos, por exemplo, a carta aos Filipenses, e Paulo está preso, e dessa prisão ele vai escrever a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses, a carta aos Efésios, a carta a Filemon. E ele escrevendo aos Filipenses, ele diz: irmãos, como as minhas cadeias têm contribuído para o progresso do Evangelho, aleluia, a guarda pretoriana inteira ouviu o Evangelho. Sabe como é que ele termina a carta aos Filipenses? Dizendo: olha, os da casa de César vos saúdam, porque quem manda na história não é César, é o Senhor que disse: Paulo, você vai dar meu testemunho a meu respeito em Roma, a sua vida está nas minhas mãos. Ele está movido por uma promessa, ele descansa nessa promessa, e eu e você, amados irmãos, como igreja de Deus, descansamos nas promessas do Senhor. A história caminha para o fim que Ele já estabeleceu. Criação, queda, redenção e consumação. Aleluia! E na nossa vida pessoal, Ele nos justificou, Ele está nos santificando e nós vamos experimentar a glorificação. Ele não vai parar a obra no meio do caminho. Coragem! Coragem, em nome de Jesus. Aleluia! É absolutamente importante enxergarmos a presença do Senhor nas nossas vidas em todo o tempo. Amados irmãos, nós não imaginamos o que é ter pessoas jejuando, pessoas dizendo: nós não vamos comer enquanto esse homem estiver vivo. Imagine, você amanhece, diz o versículo 12, e as pessoas estão debaixo de maldição, de anátema. Elas juraram que não haveriam de comer nem beber enquanto não matasse a Paulo, mais de 40. O que a gente faz na hora da adversidade? Nessa hora, certamente ele não seria abandonado, ele não foi abandonado por Jesus, e eu e você também não seremos.
O Senhor falou: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Hebreus 13, 5 a 6. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Louvado seja Deus. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nós podemos descansar nas promessas de Jesus por causa do caráter dele, porque ele é fiel. E é interessante, há um versículo lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 11, que nos fala de Sara, que recebeu uma promessa de que seria mãe, né? Sara, esposa de Abraão. E olha o que a Bíblia diz, Hebreus 11, 11. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. O caráter do autor da promessa deve ser o fundamento da nossa fé. O caráter de Jesus, o caráter de Deus. Mas há uma segunda realidade importante no que diz respeito à nossa relação com as promessas de Deus. O propósito de Deus se estabelece acima e através das circunstâncias. Interessante. Versículo 16 de Atos capítulo 23. A palavra diz: mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. E aí, irmãos, há uma série de eventos improváveis que nós vamos ver aqui nesse texto. Uma grande quantidade de pessoas que vão surgir aqui, envolvidas na proteção ao apóstolo. Paulo está preso, né? Os judeus queriam matá-lo, ele foi guardado lá pelo comandante, ele passa a noite lá preso. O versículo 11 diz que Jesus apareceu a ele, lhe encorajou, né, dizendo: olha, você vai a Roma. Ele está debaixo de uma promessa, mas do lado de fora tem mais de 40 pessoas querendo matá-lo. Há uma multidão enfurecida contra ele. E aí nós começamos a perceber que o propósito de Deus se estabelece acima das circunstâncias e através das circunstâncias. A tempestade está ali diante dele, a adversidade está ali, mas o plano de Deus está intacto. E Deus começa a usar situações improváveis para cumprir o seu propósito. Percebam, primeiro o texto diz que um rapaz ouviu a trama. Essa trama que foi engendrada aqui pelos judeus, eles dizendo que não iriam comer enquanto Paulo estivesse vivo. O rapaz ouviu a trama. O rapaz era filho da irmã de Paulo. Ele teve a coragem de ir até o centurião romano. Se você continuar lendo o texto, né? No versículo 17, então este, chamando o rapaz, né, o filho da irmã de Paulo, chamando um dos centuriões, disse: leva esse rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. Então vejam, ele comunica a Paulo, Paulo manda chamar o centurião vai e encaminha até o comandante. Isso aqui não é um caminho normal. Paulo está preso, e aí a história começa a se desenvolver. O centurião acreditou nele, o levou até o comandante também creu. E veja o que o comandante faz. Ele preparou, vejam, 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para guardarem o apóstolo. São 470 pessoas aqui. 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para guardar o apóstolo, retiraram em segurança e o levaram até Cesareia. Por que tudo isso aconteceu, amados? Por que tudo isso aconteceu? Há um comentário muito interessante do John Piper sobre esse versículo, a respeito desse versículo, num artigo que ele escreveu, Quando Você é Imortal. E ele comenta esse versículo. No artigo Quando Você é Imortal, ele diz assim: Cristo disse que Paulo deveria ir para Roma, e assim aconteceu. Nenhuma emboscada pode resistir à promessa de Cristo. Até que chegasse a Roma, Paulo era imortal.
Havia um testemunho final a ser dado, e Cristo cuidaria de que Paulo o desse. Quando você é imortal. Esse é o tema do artigo. Até que chegasse a Roma, Paulo era imortal. Por quê? Porque Jesus disse que ele iria até Roma, amados. Porque Jesus disse: Paulo, você vai dar testemunho a meu respeito, como você fez aqui em Jerusalém. Você foi fiel aqui em Jerusalém. Os seus irmãos pediram para que você não viesse, você veio. E você está aqui por minha causa. Você ouviu a profecia de Ágabo, o que queria acontecer contigo, mas você continuou firme. Outros irmãos disseram: não vai, você vai ser preso, e você insistiu, você continuou, você está seguindo o meu evangelho, não tem me negado. Só que você vai a Roma também, Paulo. Então, amados irmãos, podem ter 40 pessoas jejuando, pode ter gente se levantando pelas caladas da madrugada para tentar destruir você, mas se a sua vida está nas mãos de Jesus, e você está obedecendo ao Senhor, servindo a Cristo, ao Evangelho, à causa do Evangelho, não temas. Continue firme, fiel ao Senhor. Não existe maior segurança para o crente em Jesus Cristo do que confiar nas promessas de Deus. Promessas de Deus. Não há decepção em nenhum momento quando nós confiamos em Cristo. Às vezes nós nos equivocamos porque acreditamos em promessas que Deus não fez para nós. A decepção está nisso. Há muitas pessoas no arraial evangélico decepcionadas com promessas que Deus não fez, de enriquecimento, de favorecimento o tempo todo, de que você não ia enfrentar adversidade. Mas, amados, nós nunca vamos nos decepcionar com Jesus, porque Ele é fiel sempre. Ele é fiel sempre naquilo que nos promete. Ele é poderoso. O seu propósito vai se cumprir. E enquanto o propósito dele se estabelecer na nossa vida, nós vamos continuar avançando para a glória de Deus. A fidelidade é um dos atributos do Senhor Jesus. E Ele tem prazer em cumprir aquilo que Ele promete. Nós vemos aqui nesse capítulo 23, Paulo está perante o Sinédrio, Paulo está dando testemunho da fé na ressurreição dos mortos, diz o versículo 6. Ele está dizendo, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, que eu sou julgado. Ele está pregando o Evangelho de Cristo, que tem como fundamento a crucificação, o sepultamento e a ressurreição do Senhor Jesus. Paulo chega em Corinto e diz isso: primeiramente vos entreguei, ou seja, o principal. A mensagem principal é que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Você que está nos ouvindo, talvez você ainda não percebeu a dimensão da morte de Cristo, porque Cristo morreu por causa dos nossos pecados, por causa da insistência do nosso coração em queremos viver sem Deus. Nós nos tornamos a nossa referência, nós nos tornamos o nosso próprio Deus. Os nossos pais romperam com o Criador. Romperam. Foi por isso que Cristo morreu, para nos trazer de volta, para nos reconciliar com o Pai. Paulo diz em Romanos 5,10 que nós somos reconciliados com o Pai através da morte do seu Filho somente. Mas Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou dos mortos. Paulo está dando testemunho da ressurreição. E naquele sinédrio a gente sabe que houve uma divergência entre fariseus e saduceus. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. Nós lemos isso nos evangelhos. Uma vez eles questionaram o Senhor Jesus sobre a ressurreição, contando aquela história, né? A mulher que teve o primeiro marido e até o sétimo, lá no céu vai ser, eles zombando da ressurreição, né? Lá no céu ela vai ser esposa de qual dos 7? Jesus falou assim: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. No céu não se casam, não se dão em casamento. Agora, quanto à ressurreição dos mortos, é só vocês irem até o testemunho de Moisés, a revelação de Deus a Moisés na sarça.
Deus se apresenta a Moisés e diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos, porque para Ele todos vivem. Abraão está vivo, Isaac está vivo e Jacó está vivo, na presença do Senhor. E aqui, mais uma vez, nós percebemos o texto dizer que os saduceus, diz o verso 8, declaram não haver ressurreição. Os fariseus acreditavam na ressurreição, mas os saduceus não acreditavam. Mas Paulo continua firme, ele é retirado, ele é levado à fortaleza, ele é encorajado pelo Senhor, e aqueles homens que estavam jejuando, que estavam conspirando contra ele, não puderam matar o apóstolo. O que impediu aqueles homens que estavam em jejum de matarem o apóstolo? Ele estava debaixo do propósito de Deus. E esse propósito lhe foi revelado numa promessa. Não temas, coragem, do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Graças a Deus, amados, porque nós podemos confiar nas promessas do Senhor. Não importam as circunstâncias adversas, Deus cumprirá as suas promessas. Lucas 1,37 nos diz que para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Quero terminar lendo novamente o verso 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem. Que nessa noite nós possamos ouvir o Senhor nos dizer: coragem, continue firme, fiel, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito. Nós somos testemunhas de Cristo, testemunhas da ressurreição. Somos discípulos de Jesus no mundo, levamos a mensagem do Evangelho. Como Paulo disse aos Filipenses, estamos incumbidos da mensagem do Evangelho, da proclamação do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A mensagem do Evangelho nos diz que nós estamos perdidos, nascemos assim, e se não acontecer nada entre o nosso nascimento e a nossa morte, nós vamos viver a separação eterna de Deus, mas não precisa ser assim, porque Deus entrou na história através do seu Filho Jesus, morreu e ressuscitou, como Paulo estava dizendo perante o Sinédrio, vive pelos séculos dos séculos, e a nossa vida descansa na fidelidade desse que deu a vida por nós, que ressuscitou ao terceiro dia, e nós podemos confiar nele em todo o tempo. Que nós sejamos movidos pela promessa de Deus, pelas promessas do Senhor, pela certeza de que nós somos guardados por ele nesse mundo, amados irmãos, pela certeza de que o seu Espírito nos capacita a permanecermos fiéis ao Senhor, a permanecermos firmes no propósito de sermos testemunhas de Jesus no mundo, para a sua honra e para a sua glória. Que o Senhor nos abençoe. Quero orar com você nesse momento, em nome de Jesus, aí onde você está. Talvez você esteja vivendo momentos difíceis. Eu recomendo você a ir para a palavra de Deus, a ler as promessas do Senhor, a respeito daquilo que você está vivendo, a respeito da circunstância que você está enfrentando. Em nome de Jesus. E creia no caráter do Senhor. Creia no caráter do autor das promessas. Creia também que Ele age através das circunstâncias. Circunstâncias difíceis, no meio das situações adversas, o Senhor estava presente. O Senhor pôs-se ao lado de Paulo e disse: coragem, coragem. A palavra de Deus sempre vai nos encorajar a permanecermos firmes, fiéis na presença do Senhor, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Coragem, em nome de Jesus.